Bom sábado a todos, vamos aprender aqui um bocadinho sobre runes, que está na moda. As runes não podem ser explicadas do nada, mas antes só uma pequena consideração. A blockchain da Bitcoin foi escrita em C++, o que não é uma linguagem muito apropriada para o Web3 e já vão perceber onde é que eu vou encaixar isto. Quando o Casey Rodarmor trouxe ao mundo o protocolo dos Ordinals, e obrigado Kraken por este artigo, está muito bem feito e podemos valer-nos dele para entender melhor todo este tema. Ele notou, e nós todos notamos, e foi por isso que houve uma divisão na comunidade Bitcoin, porque os BRC20 e os Ordinals começaram a trazer lentidão à rede. Claro que também trouxeram mais fees, mas criaram problemas na rede Bitcoin, nomeadamente mempools, transações, etc. Porquê? Ao fim e ao cabo, porque a linguagem da Bitcoin não estava preparada para se começar a identificar satoshis individuais. Essas inscrições, algumas tornaram-se no standard BRC20, outras não, já vamos ver como, mas o que resultou daí foi que acabou por ser implementado o protocolo Runes, houve migrações de BRC20 para Runes, houve direito a airdrops e agora está aí um hype danado que eu acho muito bem que traga esta inovação para a Bitcoin e que traga todo este interesse. Como estava a dizer, então o Casey, que é o fundador dos Ordinals, criou o protocolo para se poderem criar tokens não fungíveis na rede Bitcoin através de um campo que não é muito apropriado para isso. O protocolo Runes, pelo contrário, cria tokens fungíveis, ou seja, tokens que são todos iguais uns aos outros e que por isso é muito mais fácil de serem negociados e transferidos e não causa tanto stress na rede. Porquê? Porque se uma nota de 10 é igual a outra nota de 10 e eu falo em euros, também uma rune é igual a outra rune porque é fungível. Esse é o conceito, é pegarmos numa nota e ser aceito da mesma maneira. Com um NFT ou com um Ordinal, e sendo um token misto porque se identificamos cada SAT passa a ser não fungível, ou seja, o SAT do dia da pizza e o SAT se calhar do bloco 400 e não sei quantos mil, é um SAT diferente, porque tem características diferentes e os NFTs são isso mesmo. Cada NFT tem características diferentes, tem propriedades distintas. Logo, se tem propriedades distintas, não pode ser fungível. É como uma casa. Uma casa que está ao lado da outra tem uma exposição solar diferente, tem um preço diferente, tem metros quadrados diferentes, por aí fora. Então, estas runes tornaram-se um standard na Bitcoin. E o Casey conseguiu a sua implementação depois de já ter existido essa experiência de inovação com os BRC20 que fazem uso de inscrições de dados individuais em cada Satoshi. E o Satoshi é a unidade mais pequena da Bitcoin. Isto significa que quando os dados estão ligados a esse Satoshi tornam-se permanentemente associados e a rede Bitcoin reconhece isso mesmo. As runes, por outro lado, utilizam Unspent Transaction Outputs, que são codificados na rede Bitcoin, que é a forma como a Bitcoin processa as transações, ou seja, vou fazer uma analogia que seria, quando eu tenho uma nota de 20 euros, eu vou pagar, eu entrego a nota de 20 euros e em troca recebo o troco e é assim que a rede Bitcoin funciona. Nós temos que enviar a Bitcoin, se eu tenho 3 Bitcoins, envio 2, eu vou ficar com saldo de uma, a pessoa a quem eu mandei fica com saldo de 2. Logo, já não existe aquelas Bitcoins originais e é assim que a Bitcoin consegue finalizar as transações, através destes Unspent Transaction Outputs. As runes fazem uso disso mesmo e, como estão a utilizar a infraestrutura da rede Bitcoin, isso ajuda a retirar stress e ajuda a rede processar mais depressa, que também contribui muito para a adoção e para a experiência de utilização, porque nos Ordinals era muito difícil mintar alguns Ordinals por causa desses problemas causados pelo tal campo, que também já vamos ver a seguir o que é que é. Quem criou as runes foi o Casey Rodarmor, já falámos nele ainda há pouco, é uma figura proeminente da inovação da Bitcoin e aqui a palavra-chave é inovação, porque assim que é apresentada uma inovação surgem problemas e esses problemas precisam de soluções que depois os devs vão trabalhar nelas e é um ninho
de inovação e de atividade económica. Em setembro de 2023 já havia o detalhe da ideia de um token standard chamado Runes, mas depois foi implementado apenas em 2024 no bloco 840.000 em abril. Ele também criou a tecnologia dos Ordinals e isso permitiu as tais inscrições em determinados satoshis. Efetivamente trouxe os NFTs para a Bitcoin. Claro que já existiram Colored Coins há muitos anos atrás, que foram a primeira iteração desses NFTs na Bitcoin. Isto foi só mais uma inovação em cima dessas Colored Coins, na minha opinião pessoal. Esta grande inovação tornou-se no tal Runes Standard uma aproximação muito melhor, muito mais otimizada a nível da Bitcoin conseguir lidar com essas informações. Mas, posto isto, o que é que são BRC20s? Os BRC20s foram criados em março de 2023 por uma pessoa chamada Domo. E essa pessoa criou aquilo que é a blueprint para a criação de tokens fungíveis na rede Bitcoin. BRC20s advém do nome de Ethereum com ERC20s, mas tornou-se possível graças aos tais Ordinals que utilizam então esse modelo de inscrições para registar permanentemente essa informação na blockchain. Os BRC20s são tipos especiais de inscrições porque contêm código nos campos JSON, ou seja, o formato JSON. Isso quer dizer que nesses campos existem as instruções para gerir e para criar esses tokens fungíveis. Depois, tokens fungíveis, temos que pensar neles como unidades intercambiáveis de valor similares à analogia que fiz há bocado. Duas notas de dólar são iguais e são intercambiáveis uma com a outra, ao contrário dos tokens não fungíveis. Além disto, todos os tokens BRC20 são inscrições, mas nem todas as inscrições são tokens BRC20, porque só quando fizer uso do campo especial com o código JSON é que se podem transformar em BRC20, porque aí ganham a capacidade de poderem ser traceados como outros tokens fungíveis. Como é que então funciona o Standard Runes? Quando os tokens BRC20 utilizam um modelo de contas baseados no protocolo Ordinals, as Runes então adotaram os UTXOs, Unspent Transaction Output. Se não estamos familiarizados com esses Unspent Transaction Outputs, são um pouquinho de Bitcoin que resultou de transações prévias, e este é o tal exemplo que dei quando pagamos com uma nota de 20 e recebemos o troco. E esse é o nosso saldo. O saldo é o troco. É disso que as Runes tiram partido. Ou seja, cada transação de Bitcoin essencialmente pega nos Unspent Transaction Outputs como inputs, ou seja, eu tenho um input de 3 Bitcoins e vou gerar 2 outputs, onde se eu paguei duas, há um output para uma pessoa que ficou com duas e há um output para mim, que é o meu saldo final, que é uma. Este conceito é relativamente fácil de entender, mas na programação parece-me se calhar mais complicado. A rede Bitcoin fundamentalmente é uma ledger digital que armazena esses Unspent Transaction Outputs, que no fundo são os saldos de toda a gente, de uma forma descentralizada e incorruptível, pública e incensurável. Mais, as transações das Runes, quando tiram partido do modelo Unspent Transaction Output, consomem o total de ativos na carteira de um utilizador e depois o algoritmo vai computar o novo balanço ou o novo saldo depois dessa transferência ser efetuada ou de mandarmos os tokens para a pessoa que queremos. O protocolo Runes utiliza o campo OP-Return. Se fôssemos ao Explorer, com certeza já temos lá transações com este campo. É isso que a rede utiliza para interpretar esses dados: o nome, o símbolo, a quantidade e o que é que deve fazer com aqueles dados. Uma transação Rune pode gerir outras transações Rune, ou seja, o que diz aqui é que uma transação pode eficientemente gerir ações de múltiplas transações, mantendo a integridade do sistema. As transações com Runes têm pré-embutidas uma forma de segurança, um modelo, um mecanismo. Cada transação dessas Runes, no caso de conter erros ou dados inválidos, são permanentemente removidos e é um processo chamado burning. O hatching, que é como um ovo quando eclode, é uma eclosão de uma rune, é um processo de criar essa rune e as suas propriedades, tais como o nome, o símbolo e a divisibilidade. Isto é uma narrativa enorme do mercado cripto. Depois, no fim, vamos falar sobre as vantagens das Runes.
e as desvantagens dos BRC20 face às runes, o que é que elas podem trazer à Bitcoin. Assim que a rune nasce e chega ao mundo, esse processo é flexível porque existem formas para a distribuir, ou através de pré-mineração ou de mint. Mint tem um certo limite, tal como os BRC20 tinham, ou os Ordinals, e pré-mining será quando os projetos recompensam pessoas que antes das runes serem lançadas já acreditaram nelas e tinham ordinais específicos antes do Bitcoin halving nas suas carteiras. E runes contra BRC20, qual é a diferença? Fundamentalmente os BRC20 acrescentam muita complexidade à rede Bitcoin, as coisas ficam mais lentas, a experiência de utilização sofre, digamos que não tinha sido a melhor forma de fazer isso. Claro que começou por aí, claro que depois foi alterado e chegou-se a uma maneira melhor, e é por isso que é muito importante, quando existem ideias numa rede, elas poderem ser implementadas e depois lidar-se com esse problema e trazer novas soluções. Aqui as runes e os BRC20 servem como ativos fungíveis na rede Bitcoin, mas existem diferenças fundamentais entre os dois. Os BRC20 foram um standard há mais tempo, mas têm o tal downside enorme. Criam muitos dados chamados, lá está, eu estava-me a esquecer há bocado, mas é Junk Unspent Transaction Outputs. E isso torna as experiências de utilização mais complicadas, é mais difícil para os utilizadores, torna a rede mais lenta, as fees são mais altas, por aí fora. O standard das runes consegue evitar estes problemas, porque lá está, faz uso de algo que já estava implementado na Bitcoin e a rede consegue lidar com isso de uma maneira menos brutal do que se fosse com os BRC20. Isso torna a experiência de utilização muito mais tranquila, muito melhor, é mais fácil para os utilizadores mintarem runes ou transferirem runes do que com os BRC20 e não coloca tanto stress mais uma vez na rede Bitcoin. Também as runes têm a melhor privacidade porque os dados são colocados dentro dos Unspent Transaction Outputs em vez de serem difundidos na rede de forma aberta. As runes também são compatíveis com a Lightning Network, que é a Layer 2 que prometia dimensionar a Bitcoin para pagamentos peer-to-peer. Eu penso que só umas palavras sobre isso é que é difícil acontecer porque a Lightning era um projeto comunitário onde os utilizadores se calhar vão ter que ter licenças de QIC, AML e de transmissão de dinheiro. E como sabemos, para uma pessoa normal tirar licenças para ser transmissor de dinheiro não é fácil. E daí eu sempre pensei que a Lightning tivesse que levar aqui um sabor novo para se adaptar, e se calhar vai ter que ser através de instituições ou VCs que se possa levar a Lightning a fazer o que ela prometia desde o início. Existem várias Layer 2 de Bitcoin, contudo não sabemos qual é que vai ser a mais proeminente, mas a Lightning está bem posicionada. Projetos muito interessantes que fazem uso de runes ou que são runes. Temos falado nas lives muito sobre as runes, sobre o DOG, entre outras. Aqui na primeira semana, depois do halving da Bitcoin, 40 mil runes eclodiram e fizeram-se 3 milhões de transações. É isto que é importante, 3 milhões de transações. FIIs, dinheiro, economia, inovação que levou a um novo protocolo. Neste momento existe ainda uma outra inovação que é a mesma equipa da Starknet que quer implementar na Bitcoin para tentar dimensionar a Bitcoin, que eu já ouvi dizer que vai fazer uso de algo que o Satoshi tinha retirado e que não queria ver colocado na Bitcoin, e isso dá para reverter transações, pelos vistos, dá para fazer algumas coisas que a Bitcoin ainda não consegue, mas acrescenta problemas de segurança quando está combinado com certos tipos de ações, e depois mais tarde podemos voltar aí. Mas para já, os projetos que estão realmente à frente nas runes neste momento já devem ser outros. Pessoas que tinham ordinals receberam airdrops de runes, diz aqui isso mesmo, que houve snapshots em algumas coleções como Runestone, que tiraram snapshots, ou seja, o que é um snapshot? Tiraram uma fotografia a quem eram os holders de determinados ordinals e depois distribuíram tokens runes nessa migração. Outros não migraram, outros apareceram já em runes. Dog Go to the Moon é uma dessas situações, e isso foi feito depois do halving da Bitcoin, agora aqui em abril deste ano. Depois, recompensas baseadas em tempo, porque algumas coleções como a RSIC dão prioridade a holders de long
termo, pessoas que mineraram esses tokens Rune antes do lançamento do protocolo. E quanto mais tempo o ordinal estava na wallet da pessoa, mais tokens receberam. BRC20 Migration, a tal migração de alguns projetos que passaram de BRC20, como Wizard e Pups, que perceberam que se fossem para Rune estavam a ajudar a rede e se calhar iam ter mais sucesso por causa da experiência de utilização das pessoas. Ou seja, iam ter mais gente à procura da oferta deles. Tendo um token BRC20, iria garantir aos holders de tokens Rune, por exemplo, Pups World Peace for Pups e Magic Internet Money para Wizard. E eu há bocado disse for, mas é para assim que a migração foi completada. Quando o Casey Rodarmor lançou o protocolo Runes, depois do halving, ele também fez o seu projeto Uncommon Goods. E nesse projeto existia um número máximo de tokens. As pessoas só podiam mintar até um certo ponto e aqui até diz que é até ao próximo halving da Bitcoin, mais ou menos em março de 2028. Porque os halvings são de 210 mil blocos em 210 mil blocos e não de 4 em 4 anos. 4 em 4 anos é uma estimativa. Outros tokens runes incluem ZZZ, Ferru ZZZ, que é a primeira rune, Satoshi Nakamoto, inevitavelmente o pseudónimo do criador da Bitcoin, a rune número 6, Wanko Manko Runes, que é a primeira memecoin rune. Benefícios das runes e conclusões. Ao mesmo tempo que então as runes permitem a criação de tokens fungíveis, trouxeram inovação para a rede Bitcoin e o processamento tornou-se mais simples e mais rápido. Com as runes a porta estaria aberta para qualquer pessoa poder inovar. As pessoas podem criar tokens e a sua DAO personalizada. Podem utilizar as runes para ativos in-game dentro de jogos ou lançar a próxima memecoin viral, que é, na minha opinião, as memecoins na Bitcoin são um bocado como o manifesto dos cypherpunks contra os CBDCs dos bancos centrais e contra o apoderamento do novo sistema financeiro que quer colocar toda a gente numa jarrinha de vidro e manter lá tudo o que as pessoas fazem. As memecoins para mim são uma cultura quase como o Pepe the Frog, e eu acho extremamente positivo que se tenha conseguido trazer as runes para a BTC, que surgiram por causa dos ordinals e por causa dos BRC20 e para tentar mitigar problemas que essa inovação trouxe à rede, e é isso que se pretende num sistema libertário descentralizado, é que a maioria das pessoas concorde numa situação que pode, à vista de outras pessoas, trazer problemas ou que pode ser difícil de aceitar para algumas pessoas porque têm medo que a rede falhe ou que aconteça alguma coisa que coloque em causa o próprio ethos da Bitcoin, mas de facto gerou-se foi um poço, um campo de inovação enorme que trouxe muitas vantagens e que trouxe muita atividade. Não só temos a adoção da Bitcoin em ETFs, mas também vamos ter e vamos ver novas coisas, novos produtos, se calhar novas aplicações de DeFi, novas potencialidades a aparecer por causa das runes. Finalizando e pelas palavras da Kraken, e mais uma vez agradeço aqui o conteúdo e a forma como escreveram o artigo porque facilitam um pouco o nosso trabalho, as runes representam um desenvolvimento excitante no panorama da Bitcoin, transformando a forma como nós vemos os tokens fungíveis na Bitcoin e tem o potencial de expandir significativamente a utilidade da Bitcoin, desde a sua aplicação original de Peer-to-Peer Electronic Cash System, que na minha ótica nunca chegou a ser isso, porque efetivamente existem problemas de fundo e eu penso que as Layers 2 ainda não conseguiram oferecer isso à Bitcoin. Ainda não se tornou comum irmos ao mecânico trocar 2 pneus do carro e pagar em Bitcoin, se bem que se calhar qualquer dia vai ser possível. Novas comunidades se formaram dessas inovações e isso, quando as pessoas chegam e os devs chegam a uma chain e começam a ter motivos para inovar e para programar e trazer novas coisas, estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos, tenham o resto de um bom fim de semana e um grande abraço.